Como vão vocês? Uma pergunta interessante. Que tens? Que tens, Agar? Vamos ver. Acompanhar com o pastor Daniel, grandes batalhas para grandes guerreiros. Gênesis 21. Perguntou Deus para Agar. Que tens, Agar? Que tens, Agar? Que tens? Assim somos nós muitas vezes. O que nós temos dentro de nós? Na hora que estamos no campo de batalha, temos medo. Na hora que estamos no campo de batalha, temos pavor. No campo de batalha, temos desespero, temor, preocupação. Muitas vezes temos um coração ansioso, temos uma alma perturbada. Que tens, Agar? Essa pergunta é muito propícia para mim e para você no campo de batalha, porque grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros, e grandes guerreiros são forjados mediante batalhas duras e ferrenhas. Talvez você esteja passando por uma grande batalha da sua vida, porque Deus está forjando dentro de si um grande guerreiro. Quando uma pessoa, um homem, vai forjar uma espada, ele que bate a bigorna, bate o martelo na espada, no ferro, várias vezes, e coloca no fogo, e vai forjando aquela espada. Para grandes batalhas, tem que ter grandes guerreiros. E assim é você, e assim sou eu, assim somos nós. Interessante o que diz aqui ainda o texto, em Gênesis 21, 12. Agar, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, saiu andando errante, sem saber para onde ia, sem saber que rumo tomar da sua vida, sem saber que atitude, que fazer da sua vida. Ela ficou sem rumo, sem direção. Mas foi aqui nesse momento que o anjo do Senhor a achou e perguntou: o que tens, Agar? Às vezes, nesse momento, nós respondemos: eu tenho tristeza, eu tenho mágoa, eu tenho preocupação, eu tenho medo. É isso que o deserto gera em nós, e é isso que grandes batalhas geram dentro de nós. Mas também, neste momento, é hora de dizer: que tens, Agar? Eu tenho Deus. Que tens, Raquel? Eu tenho Deus. Que tem Crislaine? Eu tenho Deus. Que tens, Roberto? Eu tenho Deus. Que tens, Antônio? Eu tenho Deus. Não, você não tem apenas uma empresa correndo risco de falência. Não, você não tem apenas filhos nas drogas. Não, você não tem apenas um marido no alcoolismo. Não, você não tem apenas desespero. Mas eu tenho Deus. O Deus que vê, o Deus que responde, o Deus que ouve. Tanto é que Agar, em outra situação, um pouco antes aqui dessa situação, ela teve um outro problema também. E falou assim, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, tu és Deus que vê. Ela disse: não olhei nesse lugar para aquele que me vê, não olhei para aquele que me vê, eu tenho Deus. Nos momentos de circunstâncias, de desespero, de aflição, diga: eu tenho Deus. Eu tenho aquele que me vê. Eu tenho aquele que é o Senhor do universo, que é Deus Altíssimo, que é Deus conosco. Eu tenho aquele que multiplica pães em peixes. Eu tenho aquele que transforma água em vinho. Eu tenho aquele que anda sobre as águas. Eu tenho aquele que, quando anda sobre as águas, ele abre as águas, como abriu o rio
Jordão, como abriu o Mar Vermelho. Eu tenho Deus, eu tenho Altíssimo, eu tenho Todo-Poderoso. Eu tenho fé nesse Deus. Eu me agarro nesse Deus. Repita assim. No deserto é momento de preocupação. No campo de batalha é momento de tristeza, luta e agonia. Mas no campo de batalha também é hora de dizer: eu tenho Deus. Grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. E que você nessa batalha da sua vida possa dizer: eu tenho Deus. Como Agar disse também. Agar, na língua hebraica, significa fuga ou mudança. Agar significa fuga ou mudança. Assim, Agar tentou por várias vezes fugir da sua vida. Tentou mudar a sua vida, mudar a sua situação, mas ela não conseguiu por si mesma. Ela apenas conseguiu mudar sua vida no momento que ela decidiu ouvir a Deus e disse: eu tenho Deus. Campo de batalha traz muita angústia. Campo de batalha traz muita agonia. Campo de batalha traz muitos questionamentos, traz muitas perguntas. Onde está Deus? Será que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Campo de batalha traz questionamentos, mas campo de batalha também pode ser uma oportunidade para mim e para você. Nós respondemos e aprendemos a dizer: eu tenho Deus. Agar passou por várias situações na sua vida. Perdão, dá licença. Perdão, Agar passou por várias situações. Agar, aqui ficou um exemplo, né? Agar e Sarai, Agar e Abraão. Ficou um exemplo para você que não dá certo. Não dá certo, não adianta querer competir ou querer argumentar com Deus. Não adianta ter uma relação conjugal paralela que não dá certo, só dá problemas, só dá conflitos. Agar e Sarai é um exemplo disso, onde Agar foi a grande prejudicada nesse relacionamento. Por diversas vezes, Agar teve problema com Sarai. Por diversas vezes, Agar teve angústia na sua vida. E ela questionou a sua vida. Assim talvez seja você. Esteja com um relacionamento conjugal paralelo e está tendo inúmeros problemas na sua vida. Inúmeros questionamentos. Aprenda a ouvir a Deus. Deus orientou Agar o que fazer. Deus orientou a Abraão o que fazer. Sarai quis mandar embora Agar. Abraão achou penoso isso. E Deus falou para Abraão: ouve a Sarai. Ouve a Sarai em tudo que ela te disse. Agar foi embora. E acabou o problema. Houve o problema de Agar, mas depois também Deus solucionou a vida de Agar e a vida de Ismael. Deus falou para Agar: vou fazer do teu filho um grande homem e terá uma numerosa descendência através de Ismael. Deus não desamparou Agar nem Ismael. E Deus não desamparou a Sara e Abraão. Agar e Ismael prosperaram. Isaac e Abraão e Sara prosperaram. Ambos se tornaram grandes povos e tiveram a vida deles solucionadas. Assim talvez seja também você com duas famílias, com duas mulheres, mas não está dando certo. Aprenda a ouvir a voz do grande Eu Sou e deixe o grande Eu Sou colocar sua vida no rumo certo, na reta certa. Porque Deus solucionou a vida de Agar.
E Agar falou: não olhei eu para aquele que me vê. Deus tem visto a sua angústia, a sua tribulação. No campo de batalha só temos grandes angústias, mas no campo de batalha também podemos ter a presença do Deus que vê. Grandes batalhas para grandes guerreiros. E Deus pergunta para você: que tens? Que tens? Não apenas responda: eu tenho angústia, eu tenho tristeza, eu tenho preocupação, eu tenho medo. Mas aprenda a responder: eu tenho o Deus que me vê. Eu tenho o Deus que me atende. Eu tenho Emmanuel, Deus conosco, socorro bem presente na tribulação. Tenha Jesus Cristo na tua vida, no teu coração. Tenha o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, contigo. Grande abraço do pastor Daniel. E lembre-se, grandes batalhas para grandes guerreiros. E no campo de batalha, Deus te pergunta: que tens? E qual será a tua resposta? Grande abraço do pastor Daniel e olha só!